casuares são uma das maiores aves que existem no mundo todo. Eles habitam florestas densas, ou seja, florestas que têm muitas árvores grandes e fortes que ficam localizadas lá na Austrália, na Nova Guiné e na Indonésia. São países que ficam localizados lá no extremo, na Oceania, do outro lado do planeta Terra. Eles são parentes de aves também bastante grandes, que a gente conhece bem, como os avestruzes. Só que os avestruzes habitam a África. Eles são parentes também da ema, que é um animal brasileiro, e também do emu, que também é um animal australiano. Essas aves, assim como os casuares, eles não conseguem voar devido ao seu tamanho. A asa desses bichos é muito pequena, desenvolveu pouco. E para que eles conseguissem voar, as asas precisariam ser muito grandes. Em compensação, os casuares conseguem correr e conseguem nadar muito bem também. Eles conseguem habitar lagos, nadando muito bem com a ajuda dessas pernas compridas e robustas, fortes. Eles conseguem chegar até grandes profundidades dentro de lagos, dentro de rios. Os casuares, eles vão ter as pernas então bem desenvolvidas para a corrida, que podem fazer com que o casuar alcance cerca de 50 km por hora numa corrida. Cada uma das pernas ele tem 3 dedos nos pés. Em um desses 3 dedos ele tem uma forte e comprida unha. Ela pode chegar a medir 10 centímetros e é essa a principal defesa do casuar. O casuar coiceia o predador, ou seja, ele dá um chute no predador e o predador se afugenta com isso. Os casuares são animais que habitam o nosso planeta Terra há milhares de anos. O que a gente vê de característica nesse animal e diferente de todos os outros, principalmente nas aves, é a existência desse capacete. É um desenvolvimento do osso da própria cabeça do animal. Esse capacete ajuda o animal a ir abrindo o caminho por onde ele percorre. Uma outra característica desse animal, bem diferente dos outros, é a coloração da pele do bicho. Em locais em que ele não tem penas, ele vai ter uma pele colorida, e isso varia de espécie para espécie de casuar. A coloração ela pode variar desde o azul, do vermelho para o roxo, até ser amarela ou branca. As penas dos casuares são pequenas penas, então existe um cordão central com várias penas laterais, o que dá a impressão de pelo nesse animal. Por isso que quando a gente vê, parece que são pelos e não penas. Só que a gente sabe que penas são características de aves e pelos são características de mamíferos. Essas penas são bastante grossas, protegem o corpo do animal do frio, protege da umidade e de eventuais parasitas, predadores e também de espinhos que o casuar possa vir a encontrar no meio da floresta. As florestas dão cerca de 75 tipos de frutas e frutos para esse animal se alimentar. Mas não é só disso que o casuar se alimenta. Ele vai se alimentar também de pequenos vertebrados, alguns pequenos invertebrados como lesmas e insetos e alguns fungos, ou seja, aqueles cogumelos que existem no meio das florestas. Os casuares são aves bastante agressivas. Eles vivem sozinhos a maior parte de suas vidas. Só vão procurar um par na época de acasalamento. A época de reprodução dos casuares, geralmente no inverno, que fica entre os meses de junho e outubro. É aí que macho e fêmea começam a se aproximar. As fêmeas são geralmente um pouco maiores e mais bonitas do que os machos, e é com isso que elas vão atrair a atenção dos machos. Depois da fêmea botar cerca de 3 a 5 ovos no ninho, cada ovo de casuar ele pesa mais ou menos 600 gramas e pode chegar a uma altura de 15 centímetros, ela simplesmente abandona o ninho à procura de outro macho. Quem vai ficar com a responsabilidade de chocar os ovos e cuidar dos filhotes até um período de 9 meses depois de nascerem, depois de eclodirem, é o próprio macho.